Oi pessoal, meu nome é Vidal, eu sou professor de História da Escola Gessé Pinto Freire, localizado em Boa Saúde, aqui no Rio Grande do Norte. Boa Saúde também se chama na internet, às vezes você pode encontrar o nome como Januário Cico, que era o antigo nome da cidade, tá certo? E eu dou aula para o pessoal do Ensino Fundamental 2, que vai do 6º até o 9º ano. No início desse ano, nós resolvemos criar esse canal aqui no YouTube, Jaume Vidal, e esse canal ele tem como objetivo principal fazer vídeos aulas para fazer com que os alunos, principalmente do Gessé Pinto Freire, mas tem alunos de outros estados que estão acessando esses videoaulas, que eles tenham uma fonte de consulta diferente, tá certo? E qual é o diferencial desse canal? É que nós temos 53 videoaulas tratando de todos os assuntos do Ensino Fundamental 2. E esses videoaulas servem também para o ensino médio, para a preparação para o Enem, porque basicamente os assuntos do ensino médio e do Fundamental 2 são os mesmos, tá certo? Em história. E aí quando nós terminamos dessa aula, nós terminamos a primeira parte do projeto, nós estamos agora com um novo projeto, que é o quê? Nós vamos trabalhar sobre diversos assuntos aqui, todos relacionados à história, mas também relacionados a outras disciplinas, mas que tenham interdisciplinaridade com a história, tá certo? E esse primeiro nosso assunto que nós vamos trabalhar, pessoal, vai ser sobre isso aqui, ó, a Constituição. Essa aqui é a Constituição do Brasil de 1988, tá certo? Isso aqui é fundamental que todos os brasileiros tenham conhecimento. Esse estudo da Constituição, ele é tão importante, pessoal. Inclusive tem aí um projeto de Romário, que é senador da República pelo Rio de Janeiro, e ele tem um projeto para que seja inserido nas aulas do ensino básico, do ensino fundamental 2 e do ensino médio, uma disciplina que trate especificamente de Constituição, tá certo? Esse assunto aqui, como ele é um pouco longo, nós vamos dividir ele em 3 vídeos, tá certo? No primeiro vídeo nós vamos fazer um histórico geral de alguns conceitos importantes que o aluno tem que saber para poder entender sobre a Constituição. Numa segunda parte, nós vamos tratar sobre as constituições que o Brasil já teve, e numa terceira parte, nós vamos falar especificamente dessa Constituição de 1988, tratando dos direitos políticos, direitos civis, direitos sociais dos cidadãos, tá certo? Para começar, pessoal, às vezes o pessoal não tem o entendimento que a palavra Estado, ele tem diversos significados. Por exemplo, se você pegar um Estado com letra minúscula, a palavra Estado com E minúsculo, o que é que vai acontecer? Esse Estado pode ser o Estado que você se encontra, qual a sua situação de saúde, ou pode ser também o Estado que faz parte da Federação do Brasil, Estado do Rio Grande do Norte, Estado de São Paulo, né? Agora, se você pegar a palavra escrita com E, letra maiúscula, aí ele vai ter um significado diferente, tá certo, pessoal? Porque ele vai significar o quê? O Estado, numa definição mais simples, que quer dizer o povo politicamente organizado, que é diferente Estado de governo, ok? Então esse Estado que seria, que é importantíssimo, muitos brasileiros ele não conseguem entender essa parte, aí fica difícil de entender a Constituição. Mas o que é que ele significa? É tipo assim, pessoal, pegamos como exemplo o Brasil. Todos os países eles são um Estado. Nós pegamos como exemplo o Brasil. Você tem aqui a comunidade humana, ou seja, a população do Brasil. Nós temos um território, a população somos todos nós. Nós temos um território na qual nós moramos e esse Estado ele vai exercer o poder político aqui no Brasil, citado como exemplo. E qual é o objetivo desse Estado? Esse Estado ele tem vários objetivos, mas a segurança, por exemplo, se você pegar as Forças Armadas, as polícias militares, a Polícia Federal, isso tudo ele pertence ao Estado, não pertence nem a determinado governo, nem a determinada pessoa. Ele pertence a todos os cidadãos brasileiros, tá certo? Se você pegar a justiça também é de todos os cidadãos brasileiros. E além disso, o Estado ele tem a função de trazer o bem-estar econômico e social para todos nós, tá certo? E essa é a definição de Estado, que todos têm que ter o entendimento. Você falar das escolas, as escolas pertencem ao Estado. Muitas vezes nós temos prefeito tal construiu a escola.
Ele construiu a escola, mas foi com dinheiro público, com dinheiro de todos, e aquela escola não pertence ao prefeito, ou ao governador, ao governo federal. Ela pertence a todos os cidadãos, tá certo? Mesma coisa as prisões, os hospitais públicos, etc. Tá certo? Então, tenham esse entendimento. Então, pessoal, feita essa explanação, aí o aluno pode perguntar, ou quem estiver assistindo esse vídeo, vai perguntar, e quando surgiram os primeiros estados? Bom, eu não me apresentei no começo, meu nome é Ana Negreiros, eu sou aluna do Ensino Fundamental 2 do 9º ano, e eu vou explicar um pouco, sobre o surgimento desses primeiros estados. Esses primeiros estados, eles surgiram com a sedentarização humana. Eles começaram a se fixar ali na beira dos rios, porque o rio era muito importante para a pesca, para a agricultura, para a sobrevivência em geral deles. E com o passar dessa fixação deles, eles começaram a formar comunidades, várias comunidades ali, uma perto da outra, e começaram a produzir os seus alimentos. E chegou um ponto que eles começaram a produzir em excesso esses alimentos. E com essa produção em excesso, eles começaram a comercialização entre si. Eles pegavam esse excedente e comercializavam entre si. Daí já surgiu a ideia inicial do Estado. Mas não surgiu assim de um dia para o outro, virou Estado e é isso. Foi aos poucos, com o aumento da população, dessa comercialização. E é importante lembrar também que nessa época eles não tinham o nome de Estado para isso, eles não tinham um nome para isso. O nome Estado em si surgiu só muito tempo depois. Como a Ania falou aí quando surgiram esses primeiros estados, tá certo? Que foi próximo aos rios, era chamado de civilizações fluviais. Quando você ouvir a palavra fluviais, está relacionados aos rios. E aí, pessoal, vai se formando vários estados da antiguidade. Temos os estados da antiguidade oriental e os estados da antiguidade ocidental. Esses estados todos nós estudamos no 6º ano. Por exemplo, nós temos aqueles estados da Mesopotâmia que já estudamos, os sumérios, os assírios, os caldeus, os babilônicos, tá certo? Temos também os hebreus, os persas, os fenícios, os egípcios, vários estados que se formaram na antiguidade. E temos outros estados também que se destacaram da civilização ocidental. A Grécia, famosíssima pela democracia, e também o Império Romano, que vai ser o maior império da antiguidade, vai dominar toda a Europa, parte da África e parte da Ásia, tá certo? Mas vai ter um momento que esse Império Romano Ocidental, porque o Oriental vai permanecer, o Império Romano Ocidental, ele vai ser invadido por povos germânicos. Quem eram esses povos germânicos, que também eram chamados de bárbaros? Eram os anglos, os saxões, os vândalos, os francos, os visigodos, os suevos, os ostrogodos. Então isso eram tudo povos que eles vão invadir o Império Romano. E quando eles invadem o Império Romano, vai acabar o Estado Romano e vão ser criados ali, naquele período do início da Idade Média, vão ser criados vários reinos. Mas esses reinos, a maioria desses reinos, os seus governantes, os seus reis, eles não eram fortes. Eles não tinham poder centralizado nele. Nesse período ali da Idade Média, quem vai ter mais poder são os senhores feudais, os condes, os duques, a própria Igreja Católica vai ter alguns feudos, tá certo? Então, esse pessoal é quem vai mandar, os senhores feudais. Então, podemos dizer que num período da história, o Estado, ele vai desaparecer, ok? Porque cada feudo desse vai ter sua própria língua, vai ser cobrados seus impostos pelos senhores feudais. Os senhores feudais, cada um vai ter seu exército diferente, tá certo? E cada um, o senhor feudal, vai mandar em certas situações mais do que o rei. Mas aí, passando esse período, vai acontecer no final da Idade Média várias crises nessa sociedade medieval. Vamos ter a crise agrária, que vai gerar muita fome, porque vai ter falta de alimentos. Vamos ter uma crise econômica, que vai gerar muita miséria pelo aumento dos preços. E vamos ter uma crise social também, que vai ocasionar muitas mortes naquele período. Então, a crise agrária, a crise econômica e crise social, levando aquela sociedade medieval da Europa a muita fome, muita miséria e muitas mortes.
Bom, como ele falou, teve essa crise, né, do sistema feudal devido também ao grande crescimento populacional, e com essa crise os senhores feudais foram perdendo o seu poder e o rei, surgiu a figura do rei, com a ajuda da burguesia, que era a classe comerciante. Ele tomou o poder, ele conseguiu centralizar o poder em sua imagem e conseguiu criar uma nação mais forte com isso. Então, ele voltou a ter essa ideia dos estados, que foram chamados de estados nacionais. E aí, tinha algumas características desse estado, como o idioma em comum, que antes não tinha esse idioma em comum. Eles tinham um idioma em comum, tinha um exército permanente, tinha também a centralização política e uma moeda nacional. Também tinha um território nacional, enfim. Então, veja bem, isso aí que a Ania falou, é muito importante o entendimento desses estados nacionais, porque, como ela falou do idioma, cada feudo tinha seu idioma, e agora não. Por exemplo, vamos citar o exemplo da França. Agora vai ter o francês como língua oficial, tá certo? A França, por exemplo, vai passar a ter um exército próprio, e não aqueles exércitos de cada senhor feudal, tá certo? Vai ter uma moeda única, e a figura do rei vai ser o destaque nessas monarquias absolutistas. Porque no início, pessoal, no final da Idade Média, durante a Idade Média e no final da Idade Média, vai se formar vários estados nacionais, mas esses estados nacionais eles vão ser monarquias absolutistas. Hoje em dia nós temos poucas monarquias, quase nenhum absolutista, mas naquela época praticamente toda a Europa eram monarquias absolutistas, tá certo? Ou seja, a figura principal era do rei, o poder era centralizado no rei, certo? E temos como exemplo, que são citados em todos os livros, a figura de Luís XIV. Luís XIV foi um rei que governou muitos anos a França, construiu inclusive o Palácio de Versalhes, que cabia 10 mil, 15 mil nobres, viviam tudo lá com o rei. E ele dizia, Luís XIV dizia, o Estado sou eu. Então, ou seja, era um Estado absolutista. Ele era chamado de o Rei Sol, porque o rei mais importante daquela época, vamos dizer, da Europa, era esse rei francês, Luís XIV, tá certo? Aí vai ter um período muito grande ali, ó, do final da Idade Média até o século XVIII, pessoal. Desses países, desses estados absolutistas, tá certo? O primeiro a deixar de ser absolutista foi a Inglaterra, que em 1688, na chamada Revolução Gloriosa, essa revolução ela vai dar mais poder ao parlamento. Então o rei ele vai passar a ser, em várias situações, subordinado ao parlamento, ok? E os outros estados absolutistas, monárquicos, como é que eles vão mudar? É a partir do século XVIII, chamado século das luzes, quando vai aparecer os chamados iluministas, que vai dar uma luz na humanidade. E entre esses iluministas, pessoal, um dos destaques muito importante é um cara chamado Montesquieu. Montesquieu é muito importante, com certeza a maioria já ouviu falar sobre o Montesquieu. Ele tem um livro chamado Espíritos das Leis. E o que ele fez? Ele formulou a ideia, assim, da separação e distinção entre os poderes, que no caso são o legislativo, executivo, judiciário. O legislativo é aquele que cria as leis, o executivo que executa essas leis, e o judiciário que julga se essas leis são constitucionais e também faz com que a população siga essas leis. Também tem uma frase muito importante de Montesquieu que é: todo homem que tem o poder é tentado a abusar dele. É preciso que o poder freie o poder. Que é justamente essa ideia de ter três poderes para não ter só uma pessoa que concentra todo o poder em si e vai fazer o que quiser, assim. Exatamente, pessoal. Podemos, inclusive, como a Ania falou aí, bem desse Montesquieu e também dessa ideia dele de dividir os poderes. Podemos, inclusive, citar agora essa situação que nós vivemos aí da pandemia, né? No início da pandemia, a questão do isolamento social. Quem é que poderia estabelecer o isolamento social? Se era o governo central, o governo federal, se era o governo dos estados ou os governos municipais? E aí,
quem entrou para tomar a decisão foi exatamente o judiciário, porque o Poder Executivo ele queria assumir todo o controle da situação. Mas aí foi olhada a Constituição e o Poder Judiciário ele estabeleceu que essa parte do isolamento social, quem deveria definir seriam os governadores e os prefeitos. Então veja aí que nós temos um poder freando o outro, tá certo? Muito importante essa situação dos três poderes. Muita gente não entende, muita gente acha que o poder é todo centralizado no presidente, que ele manda em tudo, mas não é bem assim, né? Tem uma divisão ali do poder. Exatamente. Presidente, governadores, prefeitos, eles têm que entender essa divisão dos poderes, né, e obedecer. E os cidadãos também têm que entender para cobrar, né? E não existe ninguém acima da Constituição. Quem manda no país, pessoal, é a Constituição. E a Constituição, ela foi feita pelos representantes do povo, tá certo? E hoje, como é essas formas de Estado que nós estamos estudando? Hoje, pessoal, tem duas formas principais. É o Estado unitário e o Estado federativo, tá certo? O Estado unitário seria, por exemplo, a França. A França é um estado onde não tem divisões, tá certo? Em outros estados ou em outras províncias. Já, por exemplo, é um estado unitário. Já tem o estado federativo, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos. São estados federativos. Por quê? Porque tem o Estado brasileiro, mas tem aquelas subdivisões em estados. Por exemplo, estado do Rio Grande do Norte, estado de São Paulo, etc. Eles são uma subdivisão do estado brasileiro, tá certo? Inclusive, esses estados, eles também têm as suas constituições. Cada estado desse tem a sua constituição, mas que deve seguir a Constituição Federal. E temos também as formas de governo, que são república e monarquia, as duas principais. Monarquia ou império é quando tem um rei ou um imperador. Normalmente elas são hereditárias, passam de pais para filhos. E as repúblicas, elas são essa situação que não tem rei e tem um presidente ou um primeiro-ministro. Lembrando que o Brasil ele foi monarquia da independência de 1822 até 1889, quando foi proclamada a República. Então o Brasil atualmente é uma república, República Federativa do Brasil, tá certo? E chegando assim o conceito de Constituição, existe, se você pesquisar na internet, existem vários conceitos para a Constituição, mas o mais simples, mais fácil de se entender é o seguinte, é que é a lei maior de um país. Cada país tem sua Constituição e é a maior lei do país. Nenhuma lei pode ir contra a Constituição e nenhum governante pode ir contra a Constituição. Então é a lei maior do país, a Constituição. E existem outras leis? Sim, existem outras leis além da Constituição. Existem as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias ou leis delegadas e resoluções, mas nenhuma dessas pode ir contra a Constituição. A Constituição, como ele disse, é a lei maior e todas elas têm que seguir o molde da Constituição. Essas leis que a Ana falou, pessoal, citando como exemplo aqui, nós temos o Código Penal, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, a Lei Maria da Penha, os códigos de trânsito, tudo são leis, mas que nenhuma pode ir contra a Constituição, senão vai ser uma lei inconstitucional. A Constituição do Brasil é de 1988, tá certo? E no mundo tivemos e temos várias constituições. Mas assim, teve a primeira Constituição, que na verdade há controvérsias, alguns historiadores dizem que não, mas alguns historiadores dizem que a Carta Magna foi a primeira Constituição existente, que ela é de 1215, que foi feita na Inglaterra. Essa Constituição, que alguns historiadores e autores consideram que foi a primeira, ela foi feita em 1215 e lá existia um rei chamado João Sem Terra, e esse rei ele era absolutista, ele tinha amplos poderes. E os nobres, os senhores feudais, eles vão se reunir e vão pressionar o rei João Sem Terra para ele assinar um documento, tipo uma Constituição, né? Não tinha aquele nome de Constituição ainda, mas assinar um documento chamado Magna Carta, ou Carta Magna lá da Inglaterra, no qual o rei, para estabelecer impostos, para participar de uma guerra, teria que ter autorização
a autorização desses nobres, tá certo? Por isso muitos consideram que essa foi a primeira Constituição do mundo. Mas como eu falei, há divergências. Outros historiadores já acham que a primeira Constituição foi a dos Estados Unidos de 1787, porque foi a primeira Constituição, o primeiro documento que tratava dos direitos dos cidadãos. Essa Constituição, pessoal, de 1787 dos Estados Unidos, ela inclusive é baseada nos princípios iluministas, é baseado nas ideias de Montesquieu também. É uma das primeiras constituições a ter essa divisão dos poderes criada por Montesquieu. E a Constituição brasileira? O aluno pode perguntar, e a Constituição brasileira, quando é que foi feita? Bom, assim, a atual, que a gente usa atualmente, é de 1988. Mas no Brasil, ao todo, tivemos 7 constituições. Temos a de 1824, a do Império, a de 1891, da República Velha, a de 1934, da Era Vargas, do governo constitucional, a de 1937, da Era Vargas também, mas foi a do Estado Novo, a de 1946, que foi a pós-Era Vargas, a de 1967, que foi a da ditadura, naquele período lá do regime militar, e a nossa atual de 1988, da Nova República. Então, pessoal, como foi falado por Anne aí, nós já tivemos 7 constituições. Lembrando o seguinte, né? Os Estados Unidos só teve uma até hoje, o Brasil já teve 7. Diversos fatores que depois a gente vai explicar no próximo vídeo sobre essa situação, de por que o Brasil teve 7 constituições, certo? Pessoal, é importante o pessoal que está assistindo esse vídeo aula, vocês terem o entendimento que quando nós estudamos Constituição, nós estamos adquirindo conhecimento em várias áreas. História, geografia, sociologia, que quem estiver cursando o ensino médio vai ver, e várias outras áreas, tá certo? Nesse vídeo de hoje, nós falamos um pequeno histórico que é importante para que cada um de vocês que esteja assistindo o vídeo, vocês tenham esse embasamento para poder nós chegarmos depois aos direitos do cidadão previsto na Constituição. E aqui, no início eu não fiz a apresentação de Ania, tá certo? Mas assim, o porquê nós decidimos fazer com 2 pessoas? Porque naquela primeira parte, nós fizemos uma situação que ficou mais formal, que eu vou apenas fazendo uma explanação. Aqui não, tem uma interação maior, tá certo? E nas próximas aulas pode ser, às vezes, ela fala um negócio, aí eu complemento, de modo que no vídeo saia o melhor possível para que todos tenham o entendimento. Como se fosse basicamente uma conversa sobre história, basicamente. Exatamente. Aí nós vamos trabalhar vários temas, como eu já falei no início. Os próximos 2 vídeos ainda serão sobre Constituição. E depois nós vamos ver outros assuntos. Se alguém tiver alguma sugestão para colocar crítica ou elogio, pode fazer lá no canal nesse vídeo. Já teve várias pessoas que colocaram elogios e crítica também, teve algumas críticas, tá certo? Então quem quiser fazer algum elogio, alguma crítica, pode fazer. E nos encontramos no próximo vídeo ainda falando sobre Constituição. Alguns assuntos que a gente abordou nesse vídeo, a gente não falou tão específico, porque já temos aqui vídeos nesse canal sobre esses assuntos. Se vocês quiserem, vocês podem ver. É só clicar, desse ou desse lado, realmente não tenho certeza agora. À esquerda. À esquerda, sim. Só clicar aqui, ó, no izinho, que tem vários vídeos sobre alguns assuntos que a gente abordou nesse vídeo. Pessoal, então é isso aí, ó. Avalie o vídeo, deixe seu comentário, tá certo? Direitinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, quem está inscrito, que nós pretendemos fazer vários vídeos ativar aí o sininho interessantes. também é importante para receber as notificações. Exatamente. Então valeu, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau.